Boa noite, pessoal. Nesta quarta, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na última quarta-feira, em torno da mediunidade. Como foi explicado, nós estamos respondendo algumas questões que foram elaboradas por amigos, por trabalhadores da casa, por pessoas que são amigas no Facebook, pessoas que nos mandaram por e-mail, assim por diante. Então nós iniciamos as nossas explicações na última quarta-feira e hoje vamos fazer a segunda parte. E com muita fé em Deus vamos conseguir terminar. Com muita determinação, vamos nos esforçar para não falar demais e para responder. São ao todo 16 perguntas, nós já fizemos 2. Na última quarta-feira a gente evoluiu bastante, né? Conseguimos responder 2, então faltam só 14, eu acredito que a gente termine. Vale aqui ressaltar que na última quarta-feira houve muita interferência, não foi culpa minha, né? Havia muita interferência espiritual e nós não conseguimos terminar, ou pelo menos fazer uma grande quantidade de perguntas. E a gente está brincando com a interferência. E eu já vou começar a explicar isso, porque seria uma das últimas perguntas. Mas já que eu brinquei da interferência, os amigos espirituais, os mentores, independente do nome que nós damos a eles, eu particularmente gosto mais da definição de amigos espirituais. Guia, mentor, dá uma ideia de uma superioridade extrema. E amigos espirituais nos coloca, digamos assim, mais próximos destes espíritos que são realmente isso, amigos espirituais. Eles interferem positivamente em vários setores da nossa vida. É muito comum nós imaginarmos, e isto acontece, que os benfeitores, que os amigos espirituais nos auxiliem numa palestra, nos ajudem numa evangelização, numa pregação religiosa, etc, etc. No entanto, nós não podemos esquecer que essa interferência positiva também acontece no cotidiano, inclusive em determinados campos profissionais. Então, se você tem, por exemplo, um médico que está fazendo uma cirurgia, se você tem um veterinário que está cuidando com amor de um animal, fazendo uma cirurgia no animal, se você tem um fisioterapeuta, um geriatra que atende pessoas de idade, quase sempre pessoas bastante carentes, a depender da sintonia, da boa sintonia deste profissional, há um apoio espiritual incondicional. Obviamente que mesmo que o profissional não acredite na ação dos espíritos, ele será ajudado. Evidentemente, se ele acredita e se ele está numa boa sintonia, será ainda mais ajudado. Então essa interferência acontece, porque os benfeitores espirituais, eles têm um interesse no bem-estar da humanidade. Então eles vão agir em vários campos diferentes, inclusive no campo da política. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que Dr. Bezerra de Menezes era político. Ele era um político e com certeza era auxiliado. Depende muito de como nós nos colocamos mentalmente. A oração, a sintonia, evidentemente o apoio vai acontecer, porque estamos falando do bem da humanidade, estamos falando do bem da sociedade. Aguinaldo, você quer dizer então que se eu for fazer um tratamento psicológico, ou se eu for ser atendido por um psiquiatra, ou se eu for num médico convencional para ver qualquer problema, o meu anjo da guarda, um ente querido que gosta de mim, pode atuar ali junto em meu benefício? É evidente que sim. É claro que sim, sem dúvida alguma. Talvez a pessoa que está lhe atendendo nem tenha tantos méritos, mas você que está sendo atendida tenha. E por conta disso, eles vão ajudar. Principalmente se você está em busca de resolver problemas psíquicos, emocionais e espirituais, sempre haverá uma contrapartida
positiva dos amigos espirituais. Isso sem dúvida alguma. Tá? Então os benfeitores agem em todos os setores da vida. Depende muito de como, e nós estamos aqui falando de profissão, como o profissional se posiciona. Quando trata-se de um profissional que lida com vidas, aí mais ainda a atuação espiritual. Ok? Feita essa explicação, vamos aqui para a nossa terceira pergunta. Os chamados cursos para médiuns gabaritam o indivíduo para o trabalho? Não. Não. O estudo, ele é sempre bem-vindo. Nós que nos aventuramos nesta área do trabalho com o Cristo, particularmente nós que somos médiuns, dialogadores, expositores, pessoas que estão fazendo algo consistente em benefício do próximo, precisamos estudar, precisamos ler, precisamos tomar contato com as obras. Nós podemos ler o que nós quisermos. Ah, mas eu gosto de ler romance. Leia romance. No entanto, quem está no trabalho precisa ler livros, obras literárias que tragam informação, que tragam um referencial para o trabalho. Eu mencionava na última quarta-feira a importância de todos nós estudarmos a base, que são as obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. No entanto, Allan Kardec não disse tudo. Há uma infinidade de assuntos que não foram tratados por Allan Kardec e que não foram tratados por espíritos que vieram logo depois dele, que estão sendo tratados por espíritos agora mais na atualidade. Se fôssemos dar um exemplo, as personalidades que nós temos estudado com tanta frequência aqui em nossa instituição. Aqueles eus que existem dentro de nós e que se manifestam corriqueiramente na nossa vida cotidiana. Então eu preciso estudar para entender o processo. Eu preciso entender o que é projeção astral. Eu preciso entender o que são os corpos espirituais, o que são os chakras, qual a função de cada chakra. Eu preciso tomar um contato mais profundo com a própria vida espiritual. O que nós sabemos sobre o mundo espiritual é muito pouco, e é muito pouco porque nós não estudamos. Via de regra, o problema é esse. Nós não temos uma inclinação ao estudo. Não é só o estudo aqui na casa espírita, é o estudo diário. É criarmos o hábito da leitura. Se nós fôssemos, por exemplo, fazer uma pesquisa em nosso meio e perguntarmos assim: quantos livros você leu este mês? Não precisa responder, não façam isso, né? Guardem segredo. Todavia, agora respondendo à pergunta, não é o conhecimento, não são os cursos. Dá-se a impressão que quando você estuda uma apostila, 2 apostilas, e aí vão se criando aquelas siglas, aqueles nomes, estudo desse livro, estudo daquele livro, dá essa impressão que você ficou gabaritado para ser um bom médium, por exemplo. E não é exatamente isto. O conhecimento sempre vai nos beneficiar. O bom médium é aquele que nunca para de estudar. Como profissional. Qual é o melhor profissional hoje em dia? É aquele que está sempre fazendo reciclagem, é aquele que está sempre estudando, é aquele que não se acomoda. Nós, por exemplo, conhecemos muitos profissionais, quantas vezes a gente diz isso, que já foi muito bom. A gente diz assim, olha, aquela pessoa, aquele médico, por exemplo, nossa, ele já foi muito bom, mas agora está ultrapassado, não é assim que a gente diz? Olha, tem um outro médico mais jovem e tal, mas não é porque é mais jovem. Aquele médico que eu estou me referindo, ele só ficou ultrapassado porque ele não acompanhou a evolução. Ou a arrogância fez ele achar que já sabia tudo e que não precisava estudar mais. E quando eu acho que eu sei tudo e não preciso estudar mais, eu estaciono. E ali eu começo a perder. Então nós temos que estudar o tempo todo. E em se tratando de mediunidade, nós precisamos estar o tempo todo estudando. No entanto,
O que torna um médium um bom médium não é só o estudo, é a sua sensibilidade, é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, é a sua bondade, é a sua proximidade com a dor alheia. Os melhores dialogadores ou doutrinadores dentro de uma sessão mediúnica são aqueles que têm paciência para ouvir as pessoas mais humildes no dia a dia. São aquelas pessoas que sabem ouvir. Nós temos hoje muitos faladores e poucos escutadores. Pessoas que têm paciência de ouvir. Observem como nós não temos esta paciência. Quando vamos travar um diálogo, a pessoa vai contar uma coisa para a gente fica engolindo, sapateando, a gente está louca para ela parar de falar para a gente começar a conversar, para a gente falar da gente. Nós não temos habilidade em ouvir, em escutar o indivíduo falar. Os melhores médiuns de incorporação, por exemplo, são aqueles que estão perto do sofrimento, da dor, que estão na labuta. É isso que gabarita o médium a ser um bom médium. É isso que gabarita o trabalhador cristão ser um bom trabalhador. Ressaltemos, ainda que o estudo tenha uma importância capital, e tem, nós não podemos nunca abandonar o estudo, não há dúvida de que os melhores médiuns são esses. Aqueles que se colocam no lugar dos outros, aqueles que carregam uma certa bondade, uma certa afetividade, aqueles que conseguem se sensibilizar com a dor alheia. Então, curso para médium é muito bom, mas na minha opinião tem demais. E nós estamos cometendo um erro, como dirigentes, como coordenadores da doutrina espírita, como pessoas que estamos à frente do movimento, estamos cometendo um erro, porque nós estamos nos preocupando com as técnicas, estamos nos preocupando com a metodologia e não estamos prestando atenção na emoção, no sentimento. Quantas vezes eu já assisti e já pude participar de diálogos extraordinários, de obsessores de uma intelectualidade invejável, que tiveram a felicidade ou a infelicidade de encontrar pelo caminho doutrinadores no mesmo nível intelectual. E daquela conversa de dois espíritos muito inteligentes, sai um resultado ótimo, depois de 20 minutos de conversa. Como também já vi dialogadores sem muita cultura, sem muita experiência, sem muita técnica, mas movida por um sentimento real, verdadeiro, resolver o problema em 5 minutos com um abraço. Apenas com um abraço, com um aperto de mão. Às vezes numa frase. Porque nós que somos dialogadores de uma sessão mediúnica, precisamos lembrar que o Espírito ouve o que nós estamos falando, mas principalmente ele sente a energia daquilo que nós estamos falando. Quando a nossa fala não é carregada de um sentimento verdadeiro, ela tem pouco efeito sobre o Espírito que está ouvindo. Enquanto que, quando a minha energia, quando eu já cheguei num nível de verdade sobre aquilo que eu estou tentando fazer da melhor forma possível, o Espírito sente essa energia. E muitas vezes, espíritos de uma agressividade enorme, como eu disse, com um abraço, com um gesto de carinho, desmontaram. Eu tive uma experiência dessa, mas aí também foi covardia, né? Quem interferiu foi Dona Benedita Pimentel. Aí também não dá, aí não dá para competir, né? Porque eu estava num diálogo com o Espírito e já se passavam 15 minutos e ele era irredutível. E pior, ele era irredutível, mas tinha bons argumentos. Então toda vez que eu dava um argumento, ele dava um melhor. Eu dava um argumento, ele dava outro melhor. Eu digo, meu Deus, não vou conseguir. Aí a gente virou meio que uma briga, sabe? Para ver quem vencia. Porque o Espírito percebeu no dialogador, no caso eu, uma criatura bastante arrogante.
E ele disse assim, deve ter pensado, vou desafiar esse arrogante, ele está querendo mostrar que é melhor do que eu. E eu pensei comigo, vou pegar esse espírito, vou mostrar a ele que ele não é melhor do que eu. Não é? E assim, num alto nível, acabou virando um bate-boca. É quando Dona Benedita se aproximou, e ela disse assim para mim, eu vou lhe ajudar, vou incorporar em você. E eu assim, não disse para ela por respeito, mas pensei, não precisa, estou indo bem, caramba. Né? Nessa hora a gente se sente assim tão mal, né? A gente se sente um fracassado. Tipo, eu estou aqui há 15 minutos e chega o Espírito, toma a frente e vai resolver. Quer dizer, eu estou aqui suando, né? Me debatendo aqui, buscando os recursos intelectuais da outra encarnação, e chega o Espírito e vai ficar com a moral toda. E foi o que ela fez. Ela incorporou. O Espírito ficou mais enfurecido por perceber que havia presença espiritual. E ela disse assim, ah, meu filho, você tem idade para ser meu filho, eu tenho idade de ser sua mãe. Eu estava aqui ouvindo você falar, e parece que eu estava ouvindo meus filhos quando eu estava aí encarnado. Então, se eu fosse a sua mãe, eu lhe daria umas boas palmadas. Mas como eu não sou sua mãe, mas tenho idade de ser sua mãe, e tenho mais experiência que você, eu gostaria apenas de lhe abraçar. E o Espírito não fez nada. Não reagiu, não a empurrou, ele não teve força, porque não há força sobre a face da terra que supere a força do amor. Não há absolutamente nada mais forte do que o amor. Quando estamos amando, nada nem ninguém consegue criar um obstáculo. Nós só não conseguimos porque somos frágeis na arte de amar. Somos aprendizes, crianças que estamos dando os primeiros passos na arte do afeto. Veja lá, eu estou aqui falando do amor, sendo que o amor, segundo uma palestra que tem no YouTube, no canal, se vocês já assistiram, chamada Os Alicerces do Amor, nós colocamos lá nessa palestra todos os degraus para chegarmos ao sentimento máximo, que nós aqui na Terra conhecemos, o amor. E aí nós vamos tendo os degraus, e um dos primeiros degraus, muito obrigado. E um dos primeiros degraus, né, senão ele me corrige depois, dá uma bronca danada. Você falou errado no vídeo, tem que editar. Você viu como é que eu estou ficando bom? Já corrigi imediatamente. É a minha personalidade do passado que me corrigiu, que está aqui perto. É justamente a afetividade, o afeto. Meus irmãos, como é triste isso, mas há em nós uma dificuldade em termos afeto. Observem que, às vezes, pessoas que nós até gostamos, quando elas começam a ter algum tipo de sucesso na vida, seja ele qual for, movidos por uma certa inveja, nós nos afastamos. E admitam para vocês, intimamente, às vezes, por ciúme, por inveja, torcemos contra. A gente diz assim, tomara que dê certo. Bom, mas se não der também, é bom para ele aprender, porque vai ser uma lição, vai ser um aprendizado. Quer dizer, a inveja faz a gente desejar o mal, mas como a gente não quer admitir que está desejando o mal, a gente diz assim, não, mas também se não der certo, é para o bem dele. A gente disfarça a nossa vontade que dê errado. Então, nós já começamos a ter uma dificuldade com o afeto, que é uma coisa mais simples, que é o gostar, que é o querer bem, que está ligado a algo chamado sensibilidade. Porque enquanto nós não desenvolvemos sensibilidade, não podemos ter afeto. Não tem como ter afeto. Eu conversava com uma pessoa essa semana e eu dizia assim a ele, que eu conheço alguns espíritos encarnados, muito evoluídos. E às vezes, estando perto dessas pessoas, eu não entendia o comportamento. Eu olhava, via a pessoa tendo um posicionamento e dizia, mas não é possível que essa pessoa vai agir assim. E o tempo foi passando e eu fui descobrindo por quê. À medida que nós vamos evoluindo,
Está aí um parâmetro, está aí um termômetro para você usar com você. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos perdendo a vontade de julgar os outros. Nós vamos perdendo a vontade de apontar o dedo. Porque à medida que nós vamos melhorando, nós também vamos detectando tanta coisa que ainda nós não melhoramos, que nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, e como pessoas mais sensíveis, nos tornamos pessoas mais compreensíveis, e entendemos o outro como um ser humano, passível de errar, assim como nós. Porque quando eu começo a evoluir, o que eu mais faço? Eu olho para mim. E à medida que eu vou olhando para mim, eu vou identificando um monte de erro. E isso me tira a autoridade de apontar o dedo e julgar alguém. Porque quando eu vejo alguém errar, e eu tenho aquele ímpeto de apontar o dedo e dizer, mas você, hein? Imediatamente, por eu estar fazendo esse trabalho de autoconhecimento, vem a voz da consciência e diz assim, mas você vai julgar como? Logo você? Logo você que é igual ou até pior que ele? Logo você que se tivesse na condição dele, provavelmente faria muito pior? Isso não são os espíritos falando, é a nossa consciência. E nós vamos perdendo a vontade de julgar, não simplesmente porque não queremos julgar, porque vamos entendendo o indivíduo como ser humano, vamos entendendo as pessoas como pessoas que fazem parte de uma mesma família, a família humana, e que se eu errei e ninguém me julgou, se eu errei e alguém me estendeu a mão, alguém me ofereceu o ombro amigo, cabe a mim fazer a mesma coisa. Porque se eu precisei e me ajudaram, que direito eu tenho de não ajudar aquele que também está caminhando? Porque o processo evolutivo, ele é uma sequência. Você sempre encontrará pessoas iguais a você, piores do que você e melhores do que você. Nós sempre teremos pessoas na nossa frente, em termos evolutivos, atrás de nós ou no mesmo nível. Então, eu melhorei muito, sim, você melhorou em relação àquelas que ficaram para trás. Mas se você olhar para frente, tem muito ainda para caminhar, e você vai precisar da ajuda de muita gente. Então aí essa sensibilidade vai desenvolvendo a afetividade, que vai desenvolvendo a ideia de humanidade, que vai projetando em meu coração os primeiros sinais de amor. De amor. Vejamos como estamos distante desse nobre sentimento. Mas o trabalho é esse, conseguimos chegar lá. Então, me perdoe quem gosta muito de curso de médium. Eu adoro estudar. Tá? Para não ser mal interpretado. O Aguinaldo falou que não tem que estudar, tem que ser bom. Muito contrário. Eu sou o primeiro a defender o estudo. Eu, por hobby, por prazer, não é por obrigação, leio no mínimo 2 livros por mês. Espírita e não espírita, espírita e não espírita. 2. É 2. Às vezes dá um pouquinho mais, mas é 2. Né? A média é 2. Não tem problema, não tem problema. Né? A média, no mínimo 2. Então, por que eu estou dizendo isso? Não estou fazendo autobiografia, não. Eu estou dizendo isso para deixar claro o seguinte: eu sou o primeiro a incentivar o estudo. O que eu estou dizendo é que isso não vai salvar médio, que não é essa a questão. A questão é tudo isso que eu acabei de explicar. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual é a importância do médium? É uma pergunta perigosa, né? É uma pergunta perigosa. Vamos lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier dizia assim: meu filho, médium é como pé de capim, morre um, nasce outro. E as palavras do Chico eram simplesmente para calar a nossa vaidade, nesse sentido. Todos nós temos uma importância na seara do Cristo. Como dissemos no estudo anterior, ninguém é dispensável, todos nós somos importantes, mas não podemos criar essa ideia que na casa espírita que nós estamos, somos indispensáveis, porque não somos, ninguém o é.
Somos importantes por estarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Mas o tempo vai passar e tomara a Deus que você cumpra com o seu papel. O que tem importância é o trabalho. Eu estou no caminho de Damasco há 27 anos. 27 anos. Em 27 anos, vocês não têm ideia quantos trabalhadores começaram e não terminaram. Quantos e quantos trabalhadores em 27 anos chegaram, ficaram um tempo e depois foram embora. E não é que foram embora porque se perturbaram, não. Não é que todo mundo que saiu, olha, perturbou, abandonou o trabalho, não. Outros foram buscar outros caminhos, porque aí entra na explicação que eu fiz no outro estudo. É uma questão de afinidade. Muitos não ficaram por falta de afinidade. Muitos buscaram um trabalho mais conservador, um trabalho, digamos assim, mais arroz com feijão. Quantos vieram? Quantos vieram? Eu estava olhando aqui, eu vi que tinha essa pergunta, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Da minha época, gente, pelo amor de Deus, não fiquem tentando adivinhar a minha idade, não, é 32. É que eu comecei com 5 anos. Eu com 5 anos já fazia palestra da evangelização infantil. Vocês ficam imaginando que eu sou velho. Não, porque eu vou dizer uma coisa agora horrorosa, né? Eu vou dizer assim, eu vou dizer, daquele pessoal da minha época, olha que coisa horrível de dizer, parece um velho de 70 anos dizendo, daquele pessoal da minha época, então, vou ressaltar, eu comecei muito cedo, então, sou jovem ainda. Então, daquele pessoal primeiro da minha época, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Também uns já desencarnaram, né? Lógico, uns já morreram, né? Já passaram para o outro lado. Não tem mais ninguém. Eu me refiro aqui ao caminho de Damasco, na rua Mato Grosso, perto da antiga rodoviária, né? Anos e anos o caminho de Damasco funcionou ali, naquela esquina da rua Mato Grosso, com a rua, se não me falha a memória, a rua Minas que sobe ali, né? Bahia, obrigado pela ajuda. Anos, né? Anos nós fizemos sessão mediúnica ali, né? Daquela época, mais ninguém. Vieram outros que ficaram, outros vieram e foram, e assim por diante. O trabalho continua. Isso que é o importante de dizer. Eu falei tudo isso para concluir com essa colocação. O trabalho permanece. Pessoas saem, pessoas entram, pessoas desistem. Nós passamos por fases difíceis, todo grupo passa. Existem períodos que nós temos mais desentendimentos na casa. Existem períodos que o grupo está mais assim morno, está mais devagar, né? Precisa de uma injeção de ânimo, aquela coisa toda. São fases. E quem sobreviver, sobreviveu. Quem não sobreviver, né? Vai, sei lá para onde. Aí é problema de cada um, nem arrisco dizer. Alguns foram para lugares muito ruins, sem dúvida alguma. Mais uma pergunta. O que é mais perigoso, obsessão ou auto-obsessão? Sem dúvida alguma, a experiência tem mostrado auto-obsessão. Porque a auto-obsessão, ela é uma ideia fixa que o indivíduo tem. Um pensamento repetitivo, uma retroalimentação de uma ideia negativa que nasce na cabeça do indivíduo e aquele processo vai continuando, e o indivíduo entra num processo auto-obsessivo. Daí abrem-se as portas para a obsessão. O grupo que trabalha de segunda-feira, que é o atendimento em macas, pode dizer isso muito bem. Há obsessão, sem dúvida alguma, existe a perturbação espiritual, sem dúvida alguma. No entanto, as questões de comportamento, as questões relacionadas à culpa, a medo, a uma série de problemas íntimos, as personalidades do passado, as lutas que nós trazemos de encarnação passada, esse tem sido o problema central de quase todas as pessoas. Ainda que haja também um processo obsessivo, sem dúvida alguma, a auto-obsessão é um problema muito mais grave do que a obsessão. Ah, Aguinaldo, então a obsessão fica em segundo lugar? Não, a obsessão fica em terceiro lugar.
Porque depois da auto-obsessão, na minha opinião, tem outro problema ainda mais grave, que é a obsessão de encarnado para encarnado. De filho chantageando pai e mãe, de esposo com esposa, ciumenta, neurótica, de desequilíbrio, de relacionamentos tóxicos, de dificuldades no âmbito familiar, desses relacionamentos complicados que tão bem é tratado no livro Vida, Seu Maior Patrimônio. Quem pega o livro Vida, Seu Maior Patrimônio, o livro fala basicamente de emoção e de relacionamento, de convivência. E à medida que nós vamos lendo o livro, a gente vai percebendo os conflitos existenciais, os preconceitos, os desentendimentos do dia a dia, a gente percebe aí uma obsessão muito mais grave do que as obsessões de ordem espiritual. Não que as perturbações de ordem espiritual não sejam perigosas, o são. Mas eu me lembro aqui da nossa última reunião, quando fizemos uma vibração para o IMPAMED. Para quem não sabe, vez ou outra, nós fazemos uma vibração para o evento. Nós envolvemos o local, o ambiente físico, o ambiente espiritual, nós envolvemos os oradores, os trabalhadores, e aí então fazemos uma limpeza. E o benfeitor, no final, ele ressaltava que às vezes muitas vibrações negativas que prejudicam o evento vêm de espíritos encarnados, que torcem contra. Quantas vezes eu, Aguinaldo, psicografando algum livro, senti uma energia mais densa, mais pesada, porque o processo de psicografia ele não é fácil. Ele sofre, às vezes, várias interferências. E muitas vezes a energia vinha de encarnado. E se o médium aguçar um pouquinho a sua intuição, ele até descobre de quem é. Eu descobri. Mas não vale a pena falar. Certo? Vamos lá então, próxima pergunta. Por que os benfeitores espirituais limitam as informações? Por que os amigos espirituais não nos dizem tudo? Bom, primeiro porque eles não sabem tudo, ok? A partir do momento que nós aprendemos, e isso também está lá no livro Dimensões Espirituais, psicografia nossa, do Espírito José Lázaro, onde ele explica o que outros espíritos já explicaram, não é nenhuma revelação, que nós não temos o plano material e o plano espiritual, um e outro. Nós temos o plano material e as dimensões espirituais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É completamente diferente. Inclusive, na palestra de lançamento do livro, nós usamos a cebola para demonstrar as camadas ou as dimensões espirituais. Então, cada espírito vive em determinada dimensão espiritual. E o conhecimento para chegar até nós, ele vem num efeito cascata. Porque aqueles benfeitores, e aí eu vou citar um espírito, para citar a fonte, para dizer de onde está vindo, para não nos apropriarmos de ideias que não são nossas, o doutor Inácio Ferreira, com muita propriedade, diz em várias obras dele, olha, para vocês aí encarnados, nós somos o mundo espiritual, mas para nós que estamos aqui na nossa dimensão, o nosso plano espiritual é mais para cima. Olha que coisa interessante que o Espírito diz. Para nós que estamos aqui nessa dimensão, o nosso plano espiritual é mais para cima. Quer dizer, um efeito cascata. Toda dimensão espiritual tem um plano espiritual correspondente. Então eles absorvem o conhecimento, que passa para outra dimensão, que passa para outra dimensão, até chegar em nós. Esse é o primeiro motivo. Eles não sabem tudo. Segundo motivo, o que nós temos já seria material para estudarmos nas próximas 5 encarnações. O que nós temos hoje de informação que nos interessa, porque tem isso também, tem informação que não nos interessa muito. Olha, vamos debater, vamos escrever um livro, vamos fazer uma pesquisa para saber se Chico era Kardec. Legal.
E isso vai te levar aonde? Isso vai te levar exatamente aonde? Porque tem algumas revelações que só servem para nos distrair. Porque o encarnado, o espírita principalmente, é interessante. Ele é muito sedento de informação, ele quer saber, nossa, e vai vir revelação, quando vai acabar o mundo, quando vai ser mesmo esse negócio dos terremotos, do maremoto, né? O que vai acontecer em 2019, quando é que os ETs vão chegar? Já chegaram, tem um monte de ET em Brasília. Está cheio de ET lá em Brasília, a gente que não percebeu, porque aquele povo só pode ser ET para fazer o que faz. E quando que os ETs vão chegar? Mas veja, qual é a importância real para a sua vida dessas informações? São informações para o nosso deleite intelectual. Né? Nós sabemos muita coisa, mas não é tão importante assim. Pegue o livro dos Espíritos. Você já leu? Leia de novo. Você leu de novo? Leia pela terceira vez. E se você ler o livro dos Espíritos 10 vezes, você vai aprender as 10 vezes. Porque à medida que você vai evoluindo, o livro é o mesmo, você vai tendo uma compreensão diferente. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Já leu? Leia de novo. Leu de novo? Leia outra vez. Cada vez que você lê, você vai ter mais que aprender. Nós não precisamos ir longe. Se você pegar a coleção André Luiz, nós não sabemos absolutamente nada. É impressionante. Vou citar o Espírito de novo, Dr. Inácio Ferreira, que tem um blog na internet. E no blog lá da internet, ele dedica o blog a estudar as obras de André Luiz. E outro dia eu estava lendo lá no blog dele, ele fez uma análise de um capítulo do livro Nosso Lar. Ele ficou 4 meses analisando e tirando aprendizado do capítulo, do mesmo capítulo, coisas que nós lemos e não prestamos atenção. Passou. Agora eu estou falando do Nosso Lar. Pega, por exemplo, Missionários da Luz, que fala muito sobre o plano espiritual, ou mecanismos da mediunidade, que nos dá uma noção sobre mediunidade. Então esse é o segundo motivo. Nós já temos bastante informação. E o terceiro motivo, para concluir a resposta, é que nós não temos capacidade intelectual e moral para termos todas as informações. Para que a gente quer? A gente não dá conta de digerir, a gente não dá conta de compreender, então aí foge a nossa realidade pessoal. Continuando. E quando o espírito é muito evoluído e escolhe um médium muito limitado? Bom, primeiro que não é escolha, primeiro que é compromisso. Nenhum espírito, para fazer um trabalho mais duradouro com qualquer médium, ele não vai olhar e dizer, eu acho que eu vou pegar aquele lá. Não sei, eu vou pegar aquele lá, vou escolher aquele lá. Não é assim que funciona. Normalmente, esses trabalhos que nós vemos, dos grandes médios que nós temos pelo mundo, no Brasil, por exemplo, vamos lá, vamos pegar o nosso maior exemplo, Chico Xavier e Emmanuel, né? Essa dupla, não foi Emmanuel que escolheu, isso é compromisso do espírito com o médium. Na maioria das vezes, são 2 espíritos que faliram, no mesmo período, na mesma época, e um reencarna. Digamos assim, o piorzinho reencarna. E aquele que está um pouquinho melhor fica do lado de lá. E aí há esse trabalho de dupla. Então, nunca tem um desnível muito grande entre o benfeitor e o médium que ele está auxiliando. O benfeitor sempre é superior ao médium, sem dúvida alguma. No entanto, nós não vamos ter um espírito de luz trabalhando com o médium mais ou menos. Nós não vamos ter um espírito que veio lá de outra galáxia trabalhando com o médium meia boca. Vocês entenderam? Aí a evolução caminha mais ou menos igual. Agora, quando eu digo mais ou menos igual, eu estou querendo dizer que os benfeitores assim, estão bem na frente da gente, tá? Estão bem na frente. Não é mais ou menos igual assim, não, é bem na frente. Mas não é essa diferença toda. Então a gente precisa entender esse processo. Não é o benfeitor que escolhe, é um processo geralmente de resgate, de programação reencarnatória, etc. e tal. E tem mais, já vou até explicar outra questão, que eu quero terminar tudo hoje. Eu só tenho 10 minutos. Há a questão do entrosamento psíquico também.
Nenhum trabalho de grande vulto, ele acontece de repente, ele acontece de uma hora para outra. Há um processo, o espírito vai se aproximando, o benfeitor vai se aproximando, vai acompanhando o indivíduo, geralmente desde a infância, vai entrando na frequência, vai entrando na frequência, vai entrando na frequência, até que há o chamado entrosamento psíquico, onde o médium passa a captar com facilidade a ideia do espírito. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Muito bem. Olha, eu vou propor o seguinte, não sei se na próxima quarta ou numa quarta-feira qualquer, como nós estamos filmando, anotem as dúvidas de vocês. Anotem, tragam para a gente responder. É muito interessante que vocês, plateia, enquanto grupo, também façam as suas perguntas. Não precisa se identificar, a gente responde, tá bom? Vamos lá. Eu não vou conseguir terminar, já estou desistindo. Vocês estão vendo que eu estou explicando rápido, né? Mas não tem jeito, não tem problema. Nós temos a eternidade pela frente. Filosofei agora, viu? Vamos ver essa aqui, a última. Um médium, para exercitar a sua mediunidade, deve sempre estar num trabalho mediúnico? De certa forma, eu expliquei essa questão na quarta-feira passada. Então eu vou ler mais uma pergunta, porque essa já foi explicada. Só para quem não veio, e muita gente não veio, ponto negativo para vocês, ok? Essa ausência de quarta-feira passada significa 10 dias a mais no umbral. Então, na contabilidade de vocês, dos anos que já vão ficar lá, acrescente 10 dias pela ausência da quarta-feira, certo? Para quem não veio, vamos então fazer só uma observação. Deixa eu ver qual é a pergunta que eu já esqueci. Lembrei. A mediunidade, ela existe em todo lugar. Então, vai para uma sessão mediúnica aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva e normalmente um compromisso com a mediunidade, né? Está lá com a sua mediunidade à flor da pele e quer trabalhar. E quer. Porque para ser médium, qualquer um pode ser. Para ser um bom médium, aí é diferente. Aí é diferente. Não basta que você tenha uma sensibilidade mediúnica. Não basta ver espírito, não basta ouvir espírito, não basta incorporar espírito, não basta curar junto com os espíritos. É preciso que você tenha vontade, disposição para renunciar, disposição para fazer sacrifício. Aí é outro departamento. É outro departamento. O médium extraordinário só é um médium extraordinário porque também é uma pessoa extraordinária. Porque o tipo de mediunidade não significa nada. Existem médiuns intuitivos que são muito mais confiáveis do que médiuns videntes. É outro departamento. Então, para você trabalhar ostensivamente a sua mediunidade, num grupo sério, porque também se for num grupo porcaria, qualquer um trabalha e faz o que quer. Se for num grupo sério, que faz um trabalho sério, não basta ter mediunidade. Precisa também ter todos esses requisitos: querer, ser determinado, perseverar, sacrificar, renunciar, estudar, ter disciplina, etc, etc, etc. Agora sim nós vamos para a última. O intelecto é mais importante do que a moral no campo da mediunidade? Não. Ainda que a intelectualidade seja importante. Como eu expliquei numa palestra de sexta-feira, creio eu que Heráclito, Platão, Sócrates, Albert Einstein e tantos outros teriam uma dificuldade enorme se resolvessem escrever um livro através de um médium encarnado. Justamente pela intelectualidade, pela evolução intelectual desses espíritos, porque eles precisariam de um médium que estivesse nesta mesma faixa vibratória. Eles precisariam de um médium que tivesse este conhecimento. Só para dar um exemplo, os benfeitores, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, acho que eu posso dar esse exemplo sem parecer autobiografia.
Quando o Klaus explicou algumas coisas para mim, para que eu pudesse psicografar o livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, algumas coisas ele explicou e dentro da explicação que ele fez ficou assim, algumas lacunas, ficou alguns buracos que não se encaixavam na explicação. Eu disse assim, doutor Klaus, eu acho que o senhor tem que ampliar a explicação, eu acho que o senhor tem que aprofundar, não está muito clara. Ele disse, sim, eu tenho que aprofundar. Eu disse, então aprofunde. Aí ele disse assim, então vá ler física quântica, e que depois eu aprofundo. Né? Aí como eu não li ainda não aprofundou. Deve aprofundar através de outro médico, porque é muito complicado. Eu venho tentando, mas é muito complicado. Ou seja, o espírito precisa dessa demanda, o espírito precisa dessa contrapartida. Claro que o médium, estamos falando do aspecto intelectual, ele não precisa fazer uma faculdade, ele não precisa ser PhD em nada, mas eu estou falando aqui do interesse do médium, do seu esforço em conhecer, do seu esforço em se preparar melhor para que o espírito possa utilizá-lo, seja qual for a mediunidade, para beneficiar alguém. Agora, evidentemente, voltando um pouco, que a bondade, o afeto, a dedicação, o amor é muito mais importante. Podem ocorrer maravilhas, verdadeiros milagres quando se tem isso, ainda que não se tenha um grande desenvolvimento intelectual. Dona Benedita Pimentel, semi-analfabeta, né? Ao que me consta, José de Moraes, com muita pouca escolaridade, assim também como Dona Sebastiana de Moraes. E aí, outros tantos espíritos que nós conhecemos, como o pai Jacó, um preto velho, né? E tantos outros, como o nordestino, que nós tão bem conhecemos, que tanto nos auxilia aqui. Então, vamos estudar, mas isso não é o mais importante. Muito bem, meus amigos, nós deixamos aí algumas questões em aberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões dá mais um estudo. Então façamos o seguinte, 7 perguntas eu respondo em meia hora. O estudo é 1 hora. Então, na próxima quarta, eu respondo essas 7 e vocês me trazem mais 7, que eu respondo aqui também, tá bom? Repetindo, vou repetir, me permitam repetir. Não com nenhuma pretensão de dar uma cartilha, como se nós soubéssemos tudo. Porque tudo que nós estamos pegando aqui para explicar para vocês, já está aí. Nada do que nós estamos falando aqui é revelação, é novidade. Nós só pegamos, mastigamos e passamos mais facilmente. Então nós não temos nenhuma pretensão de ditar novas regras, apenas reflexões em torno desse assunto tão importante, a mediunidade. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe de retorno para os nossos lares. Valeu.